Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura e linho fino e dava as grandes festas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico. Queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado na habitação dos mortos. Entre tormentos, ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha piedade de mim. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque estou atormentado neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora aqui ele é confortado e você é atormentado. Além disso, existe entre nós e vocês um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem, nem atravessar daí até nós. Ele insistiu: Eu lhe peço, então, Pai, que mande à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que Lázaro os alerte, para que não venham também eles para este lugar de dor, de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Ele disse então: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até lá, eles se converterão. Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés nem os profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não se convencerão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós vemos hoje no Evangelho a passagem que narra a vida de um homem rico, que, se nós observarmos, não se fala o nome dele. E daí então nós podemos nos colocar como esse homem rico. E nem precisaríamos perceber, que a história, o Evangelho narra justamente a vida de uma pessoa que tem bens. Mas isso pode se encaixar também na nossa vida. Às vezes nós temos pouco e mesmo nesse pouco nós somos egoístas a ponto de não repartir com aquele que sofre. Lázaro, ele vivia mendigando, comia o que caía da mesa do rico. Supostamente o rico não dava a ele comida. Então essa condição de soberba, de egoísmo, de individualidade, ele acontece também na nossa vida. E nem se precisa ter muitos bens, ser rico. Mas a condição em que esse homem rico ele tinha e não pensava naquele que sofre. Trazendo para a nossa realidade hoje, acontece muito isso, né? Existem tantos irmãos necessitando, estão passando necessidade, fome, e muitas vezes as pessoas têm até algo para oferecer e não oferecem, não ajuda o próximo. Então a circunstância em que nós nos fechamos, primeiro, ao olhar para Deus através daquele irmão que sofre. Então o Evangelho de hoje nos adverte com relação à nossa vida futura. Nós hoje estamos aqui em caminhada, tratando, cuidando da nossa vida, mas nós sabemos que seremos chamados por Deus. E aí, então, o que nós podemos levar para Deus? Quais são as nossas atitudes? O que foi que nós
fizemos aqui na terra para merecer o céu. Então, será que o céu é um desejo do meu coração? Será que eu vou me encontrar assim como narra o Evangelho? Vou estar ao lado de Abraão, dos profetas? E olha, nós percebemos no Evangelho que aquele homem rico, ele consegue enxergar Abraão e Lázaro e pede que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar-lhe a língua, pois ele estava atormentado. Irmãos, o inferno, ele existe, ele é uma realidade. Mesmo que você tenha ouvido aí pelo mundo afora que todos estão salvos, não existe inferno, é desmentido na palavra de Deus. Nós sabemos que existe o inferno. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida, trabalhar em nós o amor a Deus e ao irmão. Enxergar no irmão que sofre a pessoa de Jesus. E assim trabalhar exatamente a caridade, o amor e estender as mãos para esses irmãos. E é lógico, quando nós trabalhamos, quando nós repartimos aquilo que temos, nós estamos juntando tesouros no céu. E assim o Evangelho de hoje nos adverte com relação ao modo de vida como nós estamos vivendo neste mundo. Então é preciso despertar. Você que vive de festa, de oba-oba, vou viver hoje e o resto, que se dane, como dizem, Cuidado, nós não sabemos o dia e a hora que seremos chamados pelo Senhor. E assim como a vida desse homem rico pode ser jogada no fogo eterno. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma realidade. O inferno é uma realidade. Mas saiba, eu e você, nós fomos criados para o céu, para junto de Deus e para ali morar quando partimos desta vida, quando houver a nossa Páscoa definitiva. Que o Espírito Santo ilumine na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, a certeza do céu. É possível ser santo, é possível ganhar o céu, lógico, trabalhando a vontade de Deus na minha vida, e assim, com certeza, nós vamos alcançar a morada eterna. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um santo abençoado dia do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.